Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, né? Que é o que eu amo falar, vivenciar, sonhar, dormir e tudo, né? Comer a palavra de Deus e a respeito dos dons espirituais e do poder do nosso Deus. Hoje a gente vem falar sobre um assunto muito legal, que é a respeito dos dons espirituais e do poder de Deus. Com base em algumas perguntas, né, de alguns irmãos que sempre entram em contato com a gente pelo telefone, e os irmãos sempre relatam coisas desse tipo, né? Do tipo seguinte: irmão, teve uma vez que eu orei por uma pessoa, né? Igual recentemente teve um querido irmão que ligou e perguntou o seguinte: teve uma vez que eu orei por uma pessoa e ela foi curada de câncer. E depois disso nunca mais aconteceu. Será que foi naquele momento que veio o poder de Deus sobre mim aquele momento e depois foi embora? Foi só aquela vez, né? Não acontece mais. O que acontece, né? Então, sobre esse assunto, a gente decidiu gravar, né? Sentindo também de Deus a permissão para gravar esse vídeo falando sobre isso. Sobre que os dons, né? Os dons pararam de funcionar, né? Os dons pararam de funcionar. O que acontece, né? Essa grande dúvida tem na cabeça dos irmãos. O dom, às vezes, ele vem ali para curar no momento, ou não, entendeu? Ou ele é permanente sobre a nossa vida. O que a palavra de Deus ela nos ensina a respeito disso aí? Amém? Então, irmãos, vamos lá. Eu quero começar esse vídeo com base no versículo base, né? Que a gente tem a respeito do poder de Deus, dos dons espirituais. Amém? Não é Coríntios agora, tá? Não é Coríntios. Vamos lá para Romanos 11, verso 29. Lá fala o seguinte, ó: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Repetindo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? Os dons de Deus a gente já sabe, né? E a vocação de Deus também. A vocação é o seu chamado em Deus, né? E aí, os dons espirituais a gente sabe muito bem como a gente recebe, né? Então, primeiro, tirando essa primeira dúvida, né? O dom, ele vem por um momento e depois ele vai embora, né? O que a gente vê? Você já viu alguma pessoa que nunca recebeu oração de ninguém? Vamos supor, essa pessoa lá do meio do mato, ela creu em Deus e dali ela começou sozinha. Ela nunca teve oração com ninguém, ninguém nunca transferiu os dons de Deus sobre a vida daquela pessoa. E aí essa pessoa ela passa a mover nos dons de Deus, né? Se os irmãos tiverem relato de alguém assim, me manda uma mensagem, né? Porque eu nunca vi. Muito pelo contrário, né? O padrão que a gente conhece de Deus é o quê? É o compartilhamento. Compartilhamento de uma pessoa que já recebeu para outra pessoa que vai receber, assim que a gente vê em toda a palavra de Deus, é um padrão, né? É um padrão estabelecido ali por Deus. Então, o que acontece, irmãos? A gente sabe que os dons espirituais a gente recebe dessa forma, né? E principalmente no que diz respeito aos dons de curar, são variados dons de curar, né? Não é apenas um dom de curar apenas, né? São vários dons de curar. Então, o que pode acontecer de você vir ali, receber uma unção ali naquele momento, só para aquele momento? Eu nunca vi um relato desse, né? Nem na palavra de Deus não tem. O que acontece é o seguinte: uma vez que você recebe o dom, você recebeu. E não tem como ministrar uma cura se você não tiver autoridade para fazer aquilo. Se você não tiver o dom, que é a capacitação de Deus para curar câncer, por exemplo. Se você não tiver a unção, o dom para curar aquilo ali, não vai acontecer, entendeu? Você pode ser pastor de 300 igrejas, né? Ou um irmão simples, que não vai acontecer nada, entendeu? Você precisa receber o dom de Deus, né, para essa cura específica. A gente já está cansado de falar isso nos outros vídeos. Então, e aí? Uma vez que eu recebi, uma vez que aconteceu, só pode acontecer se você receber o dom. Então, beleza, aconteceu. Só aconteceu aquela vez ou acontece esporadicamente, entendeu? Os dons de Deus são irrevogáveis, né? A gente sabe que uma vez que você recebeu o dom de Deus, ele não sai de você, né? Tá aí o caso porque o anjo queria, né, passar ali a espada, né, no Balaão, né? Queria promover o Balaão a anjo mais cedo, né?
Por quê? Porque o poder, a unção de Deus, ela não sai de cima, né, da pessoa que recebeu. Então, o que acontece, irmãos? Então, por que que às vezes se manifesta e outras vezes não se manifesta? Por que que algumas vezes o dom funciona, outra vez não funciona? E é sobre esse assunto maravilhoso que a gente vem tratar hoje para os irmãos, né? À luz da palavra de Deus, para poder esclarecer e trazer um entendimento para que a gente possa ter essa realidade. Amém? Lembrando, tá, irmãos, que no caso de cura, existem muitas outras chaves, tá bom? Para executar uma cura, né? Você vê que até o Senhor Jesus, ele, quando ele voltou para Galiléia, agora eu não estou lembrando a passagem certinha, mas quando ele voltou para Galiléia, para a cidade dele, ele tinha voltado de uma região na qual ele tinha ministrado curas e milagres incríveis, e quando ele volta para a sua região, fala ali que ele não pôde ali executar muitos sinais, senão algumas poucas curas, né? Então, assim, o poder de Deus estava sobre Jesus, os dons ele já tinha, mas por que que não acontecia, né? Por causa da região, da fé das pessoas, né? A falta de expectativa em Jesus, né? Então, isso daí é muito comum também acontecer, tá? Mas falando dos dons em geral, tá bom? Existe uma coisa muito importante que às vezes passa despercebido na palavra de Deus, quando a gente lê, quando se fala em manifestação de dons espirituais e de coisas espirituais, tá? E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu trouxe umas passagens bíblicas aqui que vale a pena a gente ver, né? Com certeza é a nossa base, nosso esteio. Vamos ler aqui. Para a gente perceber a manifestação dos dons espirituais aqui em algumas situações e o que tinha um elemento especial ali em todas essas passagens, tá? Vamos lá em Miqueias 3:8. Né, o profeta fala o seguinte: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, né? Ou seja, anunciar a transgressão que já existia e Israel o seu pecado, ou seja, o que estava oculto, né? O dom da palavra de conhecimento, tornar manifesto aquilo que está oculto. Amém? E olha só uma coisa chave aqui, manifestação de dom espiritual. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força. Amém? O poder do Espírito do Senhor. Pega essa chave aí. Próximo versículo. Aqui é Jesus, né? Os próximos versículos são sobre o Senhor Jesus. Lucas 6,19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía poder e curava a todos. Na minha versão fala poder, em algumas fala virtude, mesma coisa. Vamos lá para Marcos, capítulo 5, verso 24b ao 30. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. Tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, presta atenção agora, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Amém? Na minha versão fala poder, em alguma outra versão deve falar virtude, tá? Eu vou falar para os irmãos qual é a minha versão aqui, se vocês quiserem comprar, porque essa versão ela fala mais, ó, essa Bíblia aqui, ó. Aí no vídeo vai aparecer os contrários, né? Mas, ó, Bíblia Sagrada, edição com letras vermelhas, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, Almeida Revista e Atualizada, tá? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, se os irmãos quiserem essa versão, que sempre fala assim, tá bom? Para vocês saberem o que é quando se fala do poder do Espírito Santo. Então, aqui mais uma vez, né? A manifestação do poder de Deus e o dom espiritual de cura, né, se manifestando. Mas Jesus fala aqui, ó, e deles, o Senhor Jesus sentiu imediatamente que dele saíra poder. Então aqui existia o elemento poder. E esse elemento palpável, que é o poder de Deus, saiu de Jesus e executou aquela cura. Tá bom?
Vamos lá. Ora, aconteceu que naqueles dias estava ele ministrando, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Mais uma vez aqui, Lucas 5,17. Muito conhecido aí, né? Vamos lá. Em 2 Reis 3,15 também vai mostrar um evento desse, né? Que foi quando o profeta Eliseu ele foi profetizar sobre o rei de Israel e o rei de Judá. Ora, pois, trazei-me um músico, e sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, que é a mesma coisa que o poder do Senhor. Tá bom? Então, aqui também, depois dessa passagem, você vê que ele começa a profetizar. O dom de profetizar é um dom espiritual também. Então, irmãos, a gente vê nessas passagens aqui esse elemento especial que é o poder, a mão, a virtude do Senhor, tá bom? E um versículo que eu amo demais, demais, que é essa passagem aqui, que eu preciso abrir ela aqui para eu ler, porque eu amo demais isso aqui. Amo demais isso aqui. Eu imagino essa cena na minha cabeça, gente, eu começo a rir demais. Isso aqui que eu vou ler para vocês. Vamos lá. João capítulo 7. João capítulo 7. Olha só, João capítulo 7, verso 37. Você imagina isso aqui acontecendo. Imagina isso aqui na sua cabeça agora acontecendo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Agora você imagina que tinha uma festa acontecendo. E ali o pessoal estava na festividade, se divertindo, se alegrando. E Jesus, do nada, se levanta e grita, e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Amém? Então, ele fala aqui de um poder, tá, irmãos? Então, muita gente, né, fala o seguinte, só fazendo um parêntese aqui, tá? Que quando a pessoa, ela crê, ela já recebeu o poder de Deus, né? Ela já recebeu ao crer, né? Mas olha só o que essa passagem fala. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja, a pessoa haveria de receber um poder se ela cresce no Senhor Jesus, tá? Uma coisa também que a gente sempre está desmistificando para os irmãos é isso. Que o crer, quando Jesus fala, é apenas um requisito, tá, irmãos? Para receber o poder de Deus. Não é que ao crer, tá bom? Ele não fala que o Espírito que haveriam de receber ao crer nele. Ele fala que haveriam de receber os que crescem, porque só pode receber o Espírito Santo aquele que crê, tá bom? E a gente vê pelo padrão que como que a gente recebe qualquer coisa a respeito do Espírito Santo através do compartilhamento de uma pessoa para a outra, né? Então, continuando esse assunto maravilhoso. O que acontece, irmãos, em cada um desses versículos citados aí anteriormente? Todas as vezes que acontece uma manifestação espiritual, nesses versículos aqui, você vê um padrão. A manifestação do dom espiritual está condicionada à presença do poder, tá? Quando há poder, a manifestação acontece. Quando há poder, a manifestação acontece. Quando não há poder, não há manifestação. Então, o que eu quero que os irmãos entendam? Vou explicar de uma forma bem alegórica aqui para vocês poderem compreender. Que eu sempre uso esse exemplo com os irmãos e eles, agora eu entendi. O que acontece, irmãos? O poder de Deus, ele é uma substância mesmo, águas vivas. A gente sempre fala isso nos vídeos, né? Que eu sinto mesmo esse poder fluindo, ele entra dentro de nós, ele se espalha por todo o nosso corpo e a gente sente isso, né? Tanto que Jesus sentiu, né? Ele sentiu que dele saiu virtude, né? E a gente sente isso também, esse poder sai de nós e vai para a pessoa para cumprir um objetivo. Amém? Então, esse poder ele é palpável, ele é físico, tá? Você pode sentir ele. Eu creio que você já sentiu, né? Eu não estou falando de uma coisa que é extraterrestre, não. Por exemplo, quando você está lá no culto ou no seu momento de oração, no momento de adoração, provavelmente, se você não for daquelas igrejas muito tradicionais igual eu era,
né? Se você for de uma igreja, mesmo que tradicional, mais liberal no sentido de adoração, no seu momento de adoração você pode ter sentido arrepios, né? Um arrepio que você sabe é diferente. É um arrepio que parece que ele te preenche, né? Ele pode ser leve ou forte, mas você sente um arrepio e você fala, é a presença de Deus, né? Na verdade é o poder de Deus, as águas vivas fluindo, né? O nível inicial dessas águas vivas é esse, é um arrepio que você sente, você sabe que não é um arrepio de frio, né? Ou um arrepio de susto, não. É um arrepio que te preenche. E quando esse arrepio acontece, você sente a presença de Deus mais perto. Algumas pessoas vão sentir junto desse arrepio, por exemplo, o seu corpo esquentar, ou as mãos formigarem, ou os pés formigarem, ou a cabeça. Tem outras pessoas no nível mais intenso que ele sente como se tivesse uma energia circulando dentro dele mesmo, né? Como fosse águas vivas mesmo, né? Água viva mesmo circulando dentro de você. Eu sinto tipo essa sensação mesmo. Não tem como eu descrever de outra forma, né? Igual Jesus. Sinto mesmo que é como se fosse uma água que flui dentro de você e ela se movimenta. Eu sinto ela se movimentando dentro de mim, das minhas mãos e tal. Isso é bíblico, né? Rios de águas vivas. Quem crê, crê, né, irmãos? Quem não crê, infelizmente, né, não vai poder desfrutar de uma coisa tão preciosa, tão maravilhosa. Então é bíblico, é maravilhoso e é real. E é simples também, tá, irmãos? Então eu tô falando de uma coisa que eu creio que você se identifica, né? Você já sentiu isso daí, provavelmente. Nem que seja no nível fraquinho, esse arrepio você já sentiu. Então, esse é uma gota aí do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E esse poder, entenda o seguinte, o dom de Deus, ele é irrevogável, como a gente leu em Romanos 11:29. Ele não sai de você. Então, você vê que para que esse dom funcione, para que ele acenda, vamos dizer assim, o poder de Deus precisa estar presente. E eu vou fazer uma alegoria muito legal para você entender aqui. Imagina que os dons de Deus são como lâmpadas. Imagina lâmpadas aqui, acopladas em você, lâmpadazinhas, né, acopladas aqui, enroscadas no seu peito, lâmpadas. Mas as lâmpadas, mesmo elas estando em perfeito estado, né, não estando queimadas, se não passar energia por elas, elas vão ligar? Sim ou não? Não. Se não passar energia pela lâmpada, ela não funciona, né? Assim também uma máquina, se não passar energia por ela, ela não vai funcionar. Assim também funcionam os dons de Deus. Os dons eles estão em nós, eles são irrevogáveis. Mas para que eles aconteçam, para que a manifestação aconteça, para que o dom ele funcione, entendeu? Precisa o poder de Deus vir carregar esse dom e aí ele acende. Amém? Entenda isso. O poder de Deus vem, o dom está aqui. O poder de Deus vem sobre você, carrega ele e ele acende. Funciona. Simples assim, irmãos. Simples assim. Né? Então tira muita dúvida. Você vê aqui, irmão, mas é só o dom de curar? Não, são todos os dons. A gente viu aqui, né, no caso de Miqueias, a manifestação, né, do dom da palavra de conhecimento, do dom de curar, no caso aqui do profeta, o dom para profetizar também, no caso de Miqueias também, o dom da fé, tá? Porque quando ele fala de juízo e de força, ele está falando do dom da fé. O dom da fé é isso, um juízo e força, uma intrepidez, sabe? Parece que eu sinto às vezes quando o dom da fé ele ativa dentro de mim, como se eu fosse maior, eu tenho a sensação às vezes que como se eu crescesse de altura, eu ficasse literalmente, fisicamente forte, sabe? Eu sinto isso quase que literalmente mesmo, assim, sabe? Eu sinto que eu fico mais forte, entendeu? A minha, não que eu fique mesmo, né, o corpo, mas o sentimento que eu tenho, a impressão que eu tenho é de que eu sou maior e forte quando o dom da fé ele ativa dentro de mim, sabe? E aí a gente vê aqui a manifestação desses dons espirituais. Amém? Então, quando a manifestação do dom espiritual, o poder está presente. O poder vem, entra no ministro de Deus e acende o dom. E aí o dom funciona, né? Eis aí a explicação porque profetas, né, os profetas, pastores, eles sempre ministram mais na igreja. E quando há aquele mesmo, eles vão falando até que o poder de Deus vem sobre eles. E aí eles começam a profetizar. Acontece desse jeito comigo também, né? Irmãos, eu espero que tenha ficado claro, né, isso aí na cabeça dos irmãos, para trazer edificação, entendimento, né, e para que a gente possa viver um novo nível, né, depois de compreender isso daí. Eu quero muito compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, sabe, irmãos, que é o seguinte:
A gente tem que compreender que o Senhor, ele nos fez morada e habitação do Espírito Santo, né? Deus, ele tem uma obra para fazer através de nós, né? Deus, ele conta com a gente para fazer essa obra, né? Tanto que a palavra de Deus fala que os anjos, eles anelaram fazer parte disso, mas Deus colocou eles como coadjuvante, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque Deus coloca primeiro em nós, né? E os anjos, eles estão juntos para nos auxiliar nessa obra, amém? Então é o seguinte, não é merecimento de cada um de nós, sabe, irmãos? É pela graça. Nenhum de nós merece os dons espirituais. Nenhum de nós merece a grandiosidade de carregar o poder de Deus, sabe? Tem muitas pessoas que pensam o seguinte, mas o poder de Deus passa por dentro de mim e tudo mais. Nossa, mas eu sou tão assim, sei lá. Mas, irmão, você tem que entender o seguinte, que o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar, amém? E como eu falei no vídeo passado, né? Como seremos transformados? De glória em glória, né? E essa glória ela só vem quando o poder também vem, né? E isso é maravilhoso. Então, entenda o seguinte, você é casa de Deus, você é tabernáculo de Deus. Deus quer manifestar a glória dele através de você. Sim, através de nós, né? O apóstolo Paulo fala que o Senhor nos deu a honra, né? Vasos de barro, temos a honra, né? De ter o Espírito Santo dentro de nós, a pessoa dele dentro de nós e também o seu poder fluindo dentro de nós. Amém? E isso é maravilhoso, irmãos. Então a gente não pode desprezar isso, sabe? E achar que as coisas vão acontecer do nada, entendeu? Vai vir agora aqui um anjo, vai descer, entendeu? E a coisa vai acontecer e eu vou orar aqui, Deus vai fazer sozinho, tipo, Senhor, como que vai acontecer isso? A gente ficar, sabe, sendo que Deus quer fazer através de nós. Através de nós somos o lugar da manifestação. É através de cada formiguinha, cada barrozinho, cada jarrozinho, pequeno ou grande, com as suas limitações, com as suas qualidades, com as suas capacidades e incapacidades, que são muitas as nossas, né? As minhas pelo menos são muitas. Então, irmãos, através de nós Deus quer fazer, sabe? E a gente tem que compreender isso daí, sabe? E estar aos pés do Senhor, crendo e tendo convicção daquilo que Deus quer fazer através de nós, de cada um de nós, através de você. Seja simples, sabe? Eu tenho tido contato com irmãos que têm feito, né, têm recebido o poder de Deus e têm feito grande diferença na sua cidade, na sua igreja, apenas visitando os hospitais. Apenas visitando famílias, né, visitando pessoas, né, outros fazendo obras sociais em alguns lugares, né, e tem ali a manifestação do poder de Deus. E eu fico tão feliz por isso, sabe? A minha oração é sempre essa, de que o poder do Senhor vá para os irmãos, né, que os irmãos sejam cheios do poder do Espírito Santo e que dê fruto, e não apenas que dê muito fruto, né, mas que dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um só, mas não apenas isso, mas que esse fruto permaneça, amém? E esse fruto ele vai permanecer por conta de quê? Por conta da realidade da palavra de Deus, por conta do entendimento que vem, entra no coração, e a palavra de Deus é o esteio, né? A luz da palavra de Deus ela vai permanecer. Então essa é a minha oração, né? Eu desejo que a igreja brasileira ela venha a ser nivelada, né? Nivelada no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus e dos dons espirituais, para que a gente possa alcançar novos níveis em Deus, né? Quando o nivelamento acontecer, isso aqui que eu estou ensinando for normal para todo mundo, né? As crianças já nascem com esse ensinamento, né? E já crescem debaixo desse ensinamento, que é simples ainda, da palavra de Deus. Então virá um novo nível, amém? E eu fico muito feliz de estar compartilhando isso aqui com os irmãos. Se você não sabe como se encher do poder de Deus, isso que eu falei, das águas vivas, do poder do Espírito Santo, me manda uma mensagem via WhatsApp. No final desse vídeo eu vou deixar aqui o nosso contato e lá vou te passar um link restrito, né, de um vídeo restrito que a gente só passa mesmo para os famintos, para aqueles que querem, de como ser cheio do Espírito Santo, como se encher desse poder, tá? A gente sabe que o poder ele manifesta o dom, mas como esse poder acontece? Como ele vem? Ele vem do nada ou eu tenho acesso a ele, né? Eu posso me encher dele, né? Você pode se encher dele e eu quero compartilhar esse ensino prático com você, tá bom? É prático mesmo, ensinando você a se encher na prática
prática à luz da palavra de Deus e de forma prática para você sentir mesmo, né, as águas vivas do poder de Deus fluindo dentro de você e através de você. Então é isso daí. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil e edificante para você. E se você quiser nos convidar para ministrar na sua igreja, se você quiser tirar dúvidas, entrar em contato pelo telefone para a gente orar, se você deseja receber os dons espirituais, a gente pode marcar um horário via telefone, que acontece também, tá, irmãos? É muito lindo quando acontece via telefone e eu amo demais essa manifestação. E se você tem esse desejo, não fique com vergonha, não fique com medo, né? Pode entrar em contato que a gente vai estar assim, né, marcando um horário para estar falando com os irmãos e que seja tanto conveniente para a gente quanto seja conveniente para você, tá bom? Então que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, traga mantimentos de todos os lados, abençoe a sua casa, te prospere, multiplique sobre você as bênçãos de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida seja muito frutífero, edificante e permanente, tá bom? Um abraço, até mais.